Continuando, vamos para o exercício 5 da página 34. O exercício 5 diz o seguinte: uma pesquisa realizada com 820 jovens sobre quantos dias por semana assistem televisão revelou os seguintes dados. Então, 48 alunos dos entrevistados assistem televisão 5 vezes por semana. 82, 4 vezes por semana. 120, 3 vezes por semana. 240 jovens assistem televisão 2 vezes por semana. 180 apenas uma vez na semana. E 150, 0 vezes na semana. Não assiste televisão. Aí vem a pergunta: o percentual que corresponde ao número de jovens que assiste de 3 a 5 vezes televisão por semana é de aproximadamente 3 a 5 vezes semana. 3 a 5 significa quem assiste 3, quem assiste 4 ou quem assiste 5. Então, eu tenho que pegar o valor de quem assiste 3, de quem assiste 4 e de quem assiste 5 e ver qual é o valor total. Então, eu tenho que somar 120 mais 82 mais 48. Fazendo essa soma, isso dá 10, 15... vai 250. Ah, mas não tem essa resposta, professora. São 250 jovens. Só que eu tenho que ver, esses 250 é qual percentual em relação ao total? Bom, então são 250 jovens de um total de 820 jovens. Então, eu coloco o número de jovens que assistem televisão de 3 a 5 vezes na semana sobre o total de jovens entrevistados, tá? Então, posso cortar o 0 e cortar o 0. E aí, eu vou dividir 25 por 82. Olha como faz essa divisão, hein? Que vocês enroscam na divisão. Então, vou dividir 25 por 82. Dá para dividir 25 para 82? Não dá. Então, eu já coloco 0, a vírgula, para poder aumentar um 0. Quantas vezes? 82 vezes quanto que chega perto dos 250? Quantos 82 cabem em 250? 3. Porque 3 vezes 82, podem fazer aí. 3 vezes 82 vai dar 246. Chegou bem perto do 250. Então, 82 vezes 3, 246. Para 250 sobra 4. Como? O 4 dá para dividir por 82? Não dá. Mas como eu já coloquei a vírgula, 0 eu tenho direito de aumentar. 0. Já aumentei o 0 que eu tinha direito a aumentar porque eu coloquei a vírgula. Mais 40 dá para dividir por 82? Não dá. Eu já aumentei o 0 e mesmo assim não dá para dividir. Então, o que eu tenho que fazer? Tem que pôr um 0 aqui para poder aumentar o outro aqui. Tá certo? E agora, quantos 82 cabem em 400? Bom, cabem 4. Por que cabe 4? Porque 4 vezes 82 dá 328. É o que chega mais perto de 400, tá? Então, cabem 4, 82 em 400. Aí eu já posso parar essa continha, porque aqui perguntou aproximadamente. Isso aqui é aproximadamente 10%, 15%, 20% ou 30%? Como que eu transformo um número que está em decimal, né? Um número decimal que está com vírgula, em porcentagem? Eu multiplico por 100. E multiplicar por 100 é andar 2 casinhas com a vírgula, tá? Se eu for transformar isso em porcentagem, eu pego e ando 2 casinhas com a vírgula para a direita. Isso fica 30,4%. Percebe? Ó, eu multipliquei por 100. Multiplicar por 100 é andar 2 casinhas. Então, andei uma, andei 2. Deu 30,4%. Isso é aproximadamente 30%. Ok? Tranquilo, pessoal? Vamos então para o exercício 6. O exercício 6 diz o seguinte: Lúcio possui um terreno de 200 metros quadrados e gostaria de construir um jardim em forma de quadrado
que ocupasse 25% da área desse terreno. Qual deve ser o tamanho do lado desse jardim? Então, ó, ele tem um terreno de 200 metros quadrados. Ele quer construir um jardim que ocupe 25% desses 200 metros. O que é 25%, pessoal? O nome já diz, é 25 por 100. Escrever 25% é a mesma coisa que escrever 25 por 100. Eu quero saber quanto que é 25% desses 200 metros. Então, 25% de 200, tá? Então, o que que eu faço? Como que eu resolvo isso daqui? Eu posso dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima. Nunca esqueça essa regrinha. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então, ó, 200 dividido por 100 dá 2, não dá? 200 dividido por 100, 2. Aí eu multiplico pelo de cima. 2 vezes 25, 50 metros quadrados. Então, ele quer construir um jardim que tenha 50 metros quadrados. Como que eu cheguei nesses 50 metros quadrados? Eu peguei esse lado, multipliquei por esse lado e deu 50. Então, eu tenho que pensar qual é o número que ele vezes ele mesmo dá 50. Não é 25, hein, pessoal? 25 mais 25 é 50, mas 25 vezes 25 não é 50. Então, eu tenho que achar qual é o número que ele vezes ele mesmo dá 50. Então, vamos fazer em equaçãozinha. Olha como fica mais fácil resolver. Eu quero um número, vou colocar x, porque eu estou procurando, né? Um número que ele vezes ele mesmo seja igual a 50. X vezes x, x ao quadrado, igual a 50. Eu quero achar quanto que tem que ser esse x. Só que esse x está ao quadrado. Como que eu tiro o quadrado? Eu troco o quadrado por mais ou menos a raiz do número que está aqui. Mas como é uma medida, eu vou desconsiderar esse menos, porque não existe uma medida negativa, tá? Então, ó, eu vou procurar tirar esse quadrado trocando pela raiz do número. Raiz de 50. E agora, como que acha quanto que é a raiz quadrada de 50? Vou fazer aqui do ladinho. Eu preciso fatorar os 50. O 50 dá para dividir por 2. 50 dividido por 2 é 25. O 25 dá para dividir por 5. 25 dividido por 5 é 5. E o 5 dá para dividir por 5, que é 1. Quando estamos tirando a raiz quadrada, existe uma regrinha que diz: quem forma parzinho de números iguais, sai da raiz. Então, ó, o 5 formou parzinho. Se ele formou parzinho, o 5 sai da raiz. E quem fica sozinho, fica dentro da raiz. Então, a raiz quadrada de 50 é a mesma coisa que 5 raiz de 2. Então, a resposta correta é a letra A. Podem fazer. 5 raiz de 2 vezes 5 raiz de 2, vocês vão ver que dá 50, tá? Vou até fazer aqui, ó. 5 raiz de 2 vezes 5 raiz de 2. O que que eu faço? Multiplico número por número. 5 vezes 5, 25. Raiz vezes raiz, 2 vezes 2, 4. Só que a raiz de 4, nós sabemos quanto que é. Quanto que é a raiz quadrada de 4? É 2. Então, no lugar da raiz de 4, eu posso pôr 2. E aqui está multiplicando, ó. Então, 25 vezes 2 dá 50. Tá bom, pessoal? Bom, essa semana eu vou fazer esses exercícios. Na próxima semana, a gente continua aqui com as soluções do exercício, tá bom? Então, ó, terminem o simulado 1, que está na página 34, e façam também o simulado 2 da página 65. Nas próximas semanas eu vou corrigindo, mas eu quero que vocês vão tentando fazer, para depois eu corrigir, tá bom, pessoal? Então, esses foram os exercícios. Até a próxima semana.